Vamos agora falar um pouquinho das eleições aqui em Pernambuco, né, gente? Para quem não sabe, eu sou pernambucana, estou acompanhando de pertinho aí essas eleições aqui do segundo turno. Já estava acompanhando desde o primeiro, mas segundo turno fiquei mais de olho ainda, né? Eu acho que como todo mundo que gosta de política, que se interessa por política. E aí, vamos lá falar um pouquinho das eleições aqui em Pernambuco. As eleições aqui estão ocorrendo entre a Marília Reis, do Solidariedade, e a Raquel Lira, do PSDB. Vamos falar um pouquinho sobre elas duas, né? Marília Reis, ela tem 38 anos, é formada em Direito pelo FPE. Ela foi vereadora 3 vezes e atualmente é a única mulher deputada federal por Pernambuco. Em 2020, ela foi candidata à Prefeitura do Recife, mas perdeu o segundo turno para o seu primo João Campos. Além disso, ela é neta de Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco. No primeiro turno, Marília teve 23,97% dos votos. Sua oponente, Raquel Lira, do PSDB, tem 43 anos. Raquel é formada em Direito também pela UFPE e tem pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas. Em 2002, ela se tornou delegada da Polícia Federal, cargo que exerceu até 2005, quando foi aprovada para a Procuradoria-Geral do Estado. Foi deputada federal 2 vezes e no segundo mandato foi secretária da Infância e Juventude no governo Eduardo Campos. Em 2016, Raquel foi eleita prefeita de Caruaru, na qual foi reeleita. Raquel é neta de João Lira e filha de João Lira Neto. Ambos foram prefeitos de Caruaru e seu pai também já foi governador do estado. Raquel acumulou nas eleições 20,58% dos votos. Então vocês já deram para perceber que aqui em Pernambuco o negócio é entre famílias, né? Vocês já deram para perceber isso. Isso aí é uma marca de Pernambuco que eu particularmente acho terrível isso. Eu não gosto dessa coisa de ter família sempre ali, mantendo o cabresto, né? A gente costuma dizer que é o cabresto de Pernambuco, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então a gente tem que decidir um lado ou outro, a gente tem que tomar uma decisão, tem que tomar um lado, né? Então é o que tem para hoje e a gente tem que tomar uma decisão, tem que partir para um lado. Ah, gente, só um detalhe para quem não é de Pernambuco e não está acompanhando tanto as notícias, né? Temos curiosidades a respeito das duas candidatas, né? A Marília Reis, ela nesse momento ela tá grávida, acho que ela deve estar com uns 5 ou 6 meses por aí, né? E ela tá ainda assim muito ativa na campanha dela no geral. Ela teve uma grande polêmica que ela faltou os debates principais no primeiro turno, né? Então isso gerou uma grande polêmica, isso fez com que ela perdesse bastante votos para sua oponente, né? A oponente cresceu muito por causa dessas faltas da Marília Reis. Eu pelo menos percebi esse movimento bastante forte aqui em Pernambuco, né? E a Marília tá grávida de eu acho que uns 5 ou 6 meses por aí. E achei uma coisa que eu particularmente admirei muito nela foi essa coisa de não ter desistido da candidatura mesmo estando grávida, porque é um estresse muito grande, né? Um estresse muito fora do normal, assim. E você sustentar isso aí não é fácil, não. Então, de fato, é uma coisa que eu admirei aí bastante nela. Contudo, a Raquel Lira, ela também teve uma outra questão que foi muito comovente, né? Que foi a questão do falecimento repentino de seu esposo, né? O Fernando Lucena. Fernando faleceu no dia do primeiro turno, né? No dia 2 de outubro, em decorrência de um ataque cardíaco, né? Então, assim, foi bem triste, assim, Pernambuco em peso de luto, até porque ele em si não era uma figura conhecida, mas a família Lucena é conhecida, né? Então foi um luto generalizado aqui no estado, né? Então, para quem não é do estado, foi bem assim, marcante aqui. A gente ainda tá meio impactado com isso tudo que aconteceu, né? Digamos assim. Mas enfim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a energia aqui do meu povo de Pernambuco, né? Como é que tá para esse segundo turno a energia? Olha, interessante isso aqui, gente. Curioso, no mínimo curioso. Essa carta aqui, gente, ela me lembra muito quando a gente tem tudo nas mãos e a gente dorme no ponto. E aí eu vou tentar dizer para vocês que é isso que o povo de Pernambuco está sentindo e o povo de Pernambuco está pensando.
E aí eu vou tentar decifrar aqui com vocês com relação à seguinte questão. É como se essa carta estivesse dizendo assim, o povo de Pernambuco, tá na cabeça do povo de Pernambuco que a própria Marília pode ter dado um tiro no pé, né? E não ter ido aos debates, e não ter ido, enfim, aos debates, né? As conversas que houveram ali no primeiro turno, porque talvez ela já tivesse achando que estaria ganho, né? Ela sabia que ela ia para o segundo turno com alguém, mas ela achou que ela iria para o segundo turno com provavelmente Anderson Ferreira, né? Que era o outro candidato, que era um candidato do PL, né? Era um candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, o grande ponto aqui é que eu acho que a Marília pensou que já estava ganho, né? Já tinha levado, porque Pernambuco é de esquerda em sua maioria, né? Em sua grande maioria, Pernambuco é de esquerda. Então, o Anderson Ferreira não levaria jamais no segundo turno. Ela achou que estava ganho. E aqui, ó, teve uma virada. Então, agora sim, começou a meio que tremer as pernas, né? O pessoal, justamente por conta dessa questão de Raquel ter se elevado muito por conta dos debates, justamente os debates que elevaram bastante Raquel e que tiraram do páreo o Anderson Ferreira, né? Então, vamos lá. Não só o Anderson Ferreira, né, mas Danilo Cabral e outros aí que estavam, o Miguel, outros que estavam aí até nas pesquisas na frente da Raquel, foram caindo um após o outro até sobrar a Raquel no segundo turno. Opa, pulou uma carta aqui. Olha, vou aceitar essa carta. Vou botar aqui. Parece que o pessoal de Pernambuco já tá animado. O pessoal de Pernambuco tá animado com o resultado do segundo turno, né? Vai ter um apelo popular bastante forte essas eleições. Marília, segundo turno, e Raquel, segundo turno. Pegar aqui agora de Raquel, tá? Vamos ver o que, é que a gente vai ter aqui em relação a essa situação. O que eu posso dizer aqui, gente, em relação a essa situação é o seguinte. Vou pegar uma carta aqui de... Certo. Certo, entendi. Tá, entendi. Aqui o negócio é o seguinte, gente. O erro de Marília, na realidade, pelo que dá para perceber aqui, o erro de Marília foi explicitamente a questão de não ter colocado sua fala nos debates, a questão de ter pensado que estava ganho, porque essa foi a sensação que deu para o povo pernambucano, que ela pensou que já estava ganho, e isso fez com que o povo se sentisse subestimado. É isso que me traz essa sensação, porque a carta do diabo, ela traz esse sentimento de subestimação, né, algo nesse sentido. Então, ela traz esse peso aqui pro jogo, né, de falar justamente como se estivesse subestimando, né, os debates e essa coisa toda. De fato, eu vejo que quem ganha, muito provavelmente, é Raquel, né? E aí, essa carta aqui, essas duas cartas aqui, elas falam de duas coisas interessantíssimas aqui. Porque o que é que faz com que eu creia que quem vai levar é Raquel? Por conta disso aqui, ó. 6 de copas, 6 de ouros, o carro, ela sendo vitoriosa. E essa primeira fileira aqui da Marília termina com o diabo, né? Então ela não é um bom presságio, ela termina estagnada novamente, assim como foi um tempo atrás, ela bate na trave e não leva, né? E aqui o que é que tem a ver com essa questão, esses 5 de copas aqui, essa justiça e esse 8 de copas. Ela passou por um luto, ela tá passando por um luto na realidade, só que ela não teve tempo ainda de vivenciar esse luto. Então, se eu fosse próxima de Raquel, eu chegaria pra ela e dizer assim, ó, tira um tempo depois agora que você for eleita, provavelmente vai ser eleita, né? Tira um tempo para você fazer, enfim, terapia, para você ser acompanhada psicologicamente, psiquiatricamente. Ela vai precisar aí de apoio. Ela vai precisar de muito, muito apoio emocional, porque ainda a ficha dela ainda não caiu do falecimento do marido. É isso que traz aqui.
Esse é o detalhe que vem aqui, ela, é como se a ficha dela não tivesse caído. Quando a ficha dela cair, ela vai ter dificuldade de recuperar o equilíbrio dela, né? Então, ela vai ter muita dificuldade de recuperar o centro emocional, dificuldade de recuperar o equilíbrio emocional dela. Porém, ela vai ter que ser muito forte, né? Então, esse 8 de copas mostra ela conseguindo entrar numa nova fase de vida. Então, ela deixa essa fase de vida atual e ela entra numa fase de vida nova, né? E já no caso da Marília, mostra ela briga e morre na praia. Contudo, ela vai fazer algumas alianças políticas interessantíssimas aqui e que podem resultar para ela, não agora, mas daqui a 2 anos, talvez, a prefeitura do Recife, tá? Ela pode acabar sendo eleita prefeita do Recife daqui a 2 anos ou tentar novamente o governo daqui a 4 anos, a gente não sabe, né? Mas enfim, aqui mostra como se ela fosse fazer algumas alianças políticas importantíssimas. Não me surpreenderia se a Marília tentasse voltar pro PT, tá? Não me surpreenderia se ela tentasse retornar pro PT, tá certo? Mas provavelmente aqui a gente vai ter Raquel ganhando. Diria para vocês que a margem de Raquel vai ser ali uns 56%, 57%. Não acho que vai ser muito mais do que isso, tá? Mas ela vai ter uma diferença um pouco maior do que estava sendo esperado, tá certo? Então é isso, gente. Espero que, independente de quem ganha aqui no nosso estado, que faça o melhor pro nosso povo, né? Nós pernambucanos merecemos muito alguém que faça pelo nosso povo. Nós precisamos tanto de investimento, nós precisamos tanto de políticas públicas, não é isso? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos pernambucanos, o povo do meu povo, sangue do meu sangue, tá certo? Um grande cheiro, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos agora falar um pouquinho aí com o pessoal da Bahia, meus irmãos baianos, minhas irmãs baianas. A situação aí pela Bahia tá entre o Jerônimo Rodrigues, né, do PT, e o ACM Neto, do União Brasil. Vamos lá falar um pouquinho a respeito dos dois. Jerônimo Rodrigues, ele tem 57 anos e é formado em engenharia agronômica, é professor e atuou como secretário estadual de educação. Foi assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Jerônimo também fez parte da Secretaria de Planejamento do mandato Jacques Wagner, do PT, em 2010. Em Brasília, foi secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e depois retornou à Bahia para auxiliar no atual governo do Rui Costa, do PT. O seu adversário é a ACM Neto, de 43 anos. Ele é herdeiro de uma das maiores tradicionais famílias políticas da Bahia. Aquilo que eu falei em Pernambuco, lá do Cabresto, as famílias vão herdando, né? Parece que política é coisa de herança, né? É impressionante. A ACM Neto foi eleito e reeleito prefeito de Salvador. Também foi deputado federal por 3 mandatos seguidos. A atual situação do primeiro turno é a seguinte: Jerônimo tem 49,45% dos votos contra 40,8% do seu adversário, o ACM Neto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do pessoal da Bahia, vamos falar um pouquinho agora dos baianos. Povo da Bahia, energia do povo da Bahia para esse segundo turno. Opa! Tá muito tranquilo, né? Esse segundo turno na Bahia, parece que o pessoal já sabe quem é, né? Parece que o pessoal já tem muita certeza quem é que vai levar, quem é que vai ganhar, não tem muita dúvida, não. E vai ser assim, de uma lavadinha, viu? Vai ser de uma lavadinha. Não vai ser de pouca coisa, não. Vamos lá. Jerônimo contra o ACM Neto. Interessante isso aqui. Vamos comentar sobre isso com certeza. Bom, gente, aqui eu nem precisei tirar carta extra, porque aqui pra mim tá muito claro. De fato, quem vai levar as eleições na Bahia vai ser o Jerônimo, tá? O Jerônimo, acho que é Rodrigues, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, Rodrigues. Jerônimo Rodrigues vai levar na Bahia essas eleições, sem dúvida. Vai levar aí com mais de 57, 58% dos votos. Isso aí eu não tenho
a menor sombra de dúvidas, né? E o que tá me estranhando aqui em relação a Semineto, eu não sei dizer, né? Não pesquisei sobre isso. Vocês que são da Bahia aí podem me dizer. Eu também tenho clientes aí na Bahia, né? Inclusive um beijo pra vocês. Mas assim, a sensação que eu tenho é como se a campanha do Jerônimo Rodrigues tivesse sido afetada de alguma forma, ou está sendo nesse momento, por fake news. Porque aqui me mostra como se tivesse algo em relação a como se o ACM, né, tivesse sendo beneficiado por fake news que estão jogando contra o concorrente, né, o adversário, Jerônimo. Então, aqui, pelo que me apresenta, provavelmente, com toda certeza, quem vai ganhar é o Jerônimo, né? E eu vejo ele tá muito cansado. O Jerônimo, ele tá bem cansado, ele tá bem exausto, assim. Ele não tá dormindo direito. Eu até diria pra ele, se eu pudesse conversar com ele, diria: meu filho, tome um banho de erva pra você se acalmar, um banho de alecrim antes de dormir, um banho de alfazema, porque você tá precisando se acalmar, você tá precisando desacelerar um pouquinho. Tá sofrendo ataques espirituais aqui, o Jerônimo Rodrigues está sofrendo ataques porque ele está realmente muito exausto. Essas eleições estão sugando muitas energias dele. Ele achou que ele ia levar no primeiro turno e realmente ficou muito próximo, né? Acho que de todos os estados, quem ficou mais próximo de fechar no primeiro turno foi a Bahia, né? No caso desses que não fecharam no primeiro turno. Quem ficou mais próximo de fechar foi a Bahia. Então, eu acho que ele ficou bem cansado. Ele ficou bem tipo, nossa, a gente podia ter levado no primeiro turno. O que foi que faltou pra gente conquistar mais voto? Foi esse tipo de pensamento dele. E aí, em relação ao ACM Neto, me mostra como se ele tivesse sendo favorecido um pouco por algumas fake news, por alguma coisa a respeito do adversário. Uma campanha meio ilusória, de algum modo, assim, é isso que me traz a sensação. Porém, ele teve um avanço bem interessante, ele teve nome forte, nome de peso, né? Ele teve um avanço bacana. Ele não imaginou que ele teria tantos votos, eu acho que ele até pensou que ele teria menos votos, porém ele não chegou nem a alcançar a meta dele. É como se a meta da equipe dele tivesse sido por exemplo, 42, 43%, e ele só chegou a 40%, entende? Mais ou menos isso, o sentimento dele aqui em relação a essa situação, né? Então, aparentemente, pela finalização, ó, as 3 cartas de cima, Rainha de Paus, Valete de Espadas, 3 aqui, né? Aí, ó, a fecha com a lua, né? Então, um resultado não muito favorável. Então, esse 3 de paus aqui, ele vem com mais força, vem com mais vigor. E esse as de paus embaixo, então, mata qualquer dúvida, né? Que a lua com rainha de copas não é muito favorável para esse tipo de situação. Então, aqui, com toda certeza, quem vai levar aí o governo do estado da Bahia é o Jerônimo Rodrigues, sem nenhuma dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal da Bahia. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa leitura. Espero que, independente de quem assuma o estado de vocês, faça um bom mandato, faça um bom governo, que vocês são merecedores demais. São nordestinos raiz aí, nordestinos que são fortes demais e que precisam desse apelo aí, desse sustento do governo, né, para vocês conseguirem ter o melhor aproveitamento do estado de vocês, terem um crescimento que vocês merecem, que vocês precisam, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem todos com Deus, vocês da Bahia, e até a próxima. Bom, vamos agora falar um pouquinho aí dos meus amigos e irmãos do Amazonas, né? Vamos lá. Wilson Lima, do União Brasil, contra o Eduardo Braga, do MDB. Vamos lá falar um pouquinho a respeito dos dois. Wilson Lima, né, ele tem 44 anos e é formado em jornalismo. Começou sua trajetória trabalhando como professor de inglês aos 15 anos e foi locutor de rádio em Itaituba, onde posteriormente foi apresentador de TV. Em 2018, é muito recente a campanha dele, né? Em 2018, Lima se lançou na política e elegeu-se governador e hoje almeja a reeleição. Ele obteve no primeiro turno 42,60% dos votos. Então, veja que engraçado, ele recente na política levou em primeiro, né? E tá tentando se reeleger e teve um bom apelo aqui no primeiro turno. O seu adversário é Eduardo Braga, de 61 anos, formado em engenharia elétrica e atuante, né, na área de revendas de automóveis. Atualmente, ele é senador reeleito pelo seu estado. Já foi governador do Amazonas por 2 vezes e também já foi prefeito de Manaus. Também foi deputado estadual e deputado federal. Foi ainda ministro das Minas e Energia no governo Dilma. Ele teve 20,82% dos votos no primeiro turno. Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs do Amazonas. Vamos lá falar um pouquinho aqui com vocês a respeito desse segundo turno.
energia, né, do povo do Amazonas, energia dos meus irmãos amazonenses. Tá muito claro, né, pra vocês quem é que vai levar esse segundo turno. Parece que vocês estão até meio tipo assim, nossa, é sério que eu vou ter que voltar de novo? Por que a gente não resolveu isso no primeiro turno, né? É algo nesse sentido. Vamos lá. Wilson Lima contra Eduardo Braga. Olha o sol. Mais um, né, que tá precisando de apoio psicológico. Mais um que tá precisando de ajuda. Vamos lá, né, pro Braga. A frustração aqui. Interessante. Vamos lá. O que acontece aqui? Em relação a, sendo bem prática e bem direta, né, em relação a quem vai ganhar, acredito muito firmemente que quem leve novamente a reeleição é o Wilson Lima, tá? Então, quem vai levar aí a reeleição do estado do Amazonas é o Wilson Lima. Vamos começar aqui com relação ao opositor dele, né? O Braga, pelo que dá para perceber, ele tá muito confiante que ele pode ter bons votos, mas é como se ele soubesse, dentro dele ele sabe que ele não vai levar. Então ele meio que tá conformado, assim, ele tá conformado, ele quer muito levar, ele deseja muito, é do coração dele, ele realmente quer fazer pelo Estado, mas ele sabe, ele já tá conformado que não vai levar, ele tá conformadíssimo que não vai levar. Agora, depois das eleições, ele vai começar aí alguns movimentos políticos importantes, tá? Ele vai começar alguns movimentos políticos interessantíssimos. Não sei se ele tem alguma oportunidade de colocar alguém da família dele no lugar dele. Se ele tem desejo, vontade de assumir um outro tipo de cargo. Não sei quais são as possibilidades dele, mas eu vejo como se ele fosse fazer algum movimento político importante nos próximos 4 anos, tá? Algum movimento político interessantíssimo para a vida pública dele. Talvez aí um dos últimos movimentos da vida pública, né? Porque eu vejo que ele vai tentar se aposentar depois, etc. Mas vai ser importantíssimo para a vida dele. Agora, o vencedor das eleições no Amazonas, né? Que é o Wilson Lima, pelo que eu estou observando aqui, ele vai ser vitorioso e com muita felicidade. Então ele não imaginava que ele era tão querido dentro do estado dele. Ele ficou muito feliz quando viu o número do primeiro turno para reeleição, né? Ele pensou assim, então o povo confia em mim, então as pessoas confiam em mim. Então ele ficou bem contente, bem feliz, né? Isso está deixando ele bem esperançoso. Mas quando eu disse que ele precisava de ajuda, é o aspecto emocional. Ele também pode estar sofrendo aí alguns haters, né? Então pode ter hater, pode ter fake news, pode ter coisas aí que podem estar afetando o emocional dele. Ou então o simples estresse da campanha pode estar afetando bastante ele. Eu diria para ele tomar cuidado, para ele dormir melhor, para ele tomar cuidado com a saúde dele. Gente, por favor, cuidado com o que esse homem tá comendo, tá? Porque aqui eu tô vendo ele podendo passar mal, ele tendo algum tipo de enjoo, por estar nervoso demais no segundo turno. Então, comida leve, gente, porque ele vai estar nervoso, ele vai estar com muito nervosismo no segundo turno. Então, se eu pudesse dizer um conselho para ele, eu diria para ele se alimentar melhor, para ele ter melhores hábitos alimentares, tá bom? Então, esse seria o meu conselho aqui para ele, mas provavelmente ele será vitorioso aí neste segundo turno, tá bom? Então é isso, um grande beijo aí para meus irmãos do Amazonas. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham conseguido entender a leitura e que, independente de quem ganha aí no estado de vocês, que faça o melhor pro estado de vocês, né? Que faça tudo de melhor aí para proteger, para preservar vocês, para ter um desenvolvimento que vocês merecem, para ter as melhorias que vocês necessitam, ok? Então é isso. Um grande beijo para vocês do Amazonas. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, gente, vamos lá agora falar um pouquinho com meus irmãos aí de Alagoas, né? Aqui bem pertinho de Pernambuco. Vamos lá falar um pouquinho com vocês. O segundo turno em Alagoas está entre o Paulo Dantas, do MDB, e o Rodrigo Cunha, do União Brasil.
Paulo Dantas, ele tem 43 anos e é ex-deputado federal até maio desse ano, né, quando ele foi nomeado governador por uma votação indireta feita na Assembleia Legislativa para um mandato que vai até 31 de dezembro. Então é meio que um mandato aí tampão, né, até 31 de dezembro, porque o até então governador Renan Filho renunciou para disputar o Senado. Dantas é produtor rural e é formado em administração de empresas e já foi prefeito de Batalha. O atual senador e candidato a governo do estado, Rodrigo Cunha, tem 41 anos e é formado em Direito. Foi superintendente do PROCON de Alagoas e foi deputado estadual mais bem votado do estado. Em 2018, ele tornou-se senador. Além de tudo isso, Cunha é filho de Ceci Cunha, do PSDB, que foi uma deputada federal assassinada em 98 ao lado do marido, que era pai de Rodrigo, e mais 2 parentes. O crime ficou conhecido como a Chacina da Gruta. Eu, particularmente, não conhecia esse caso, né? Até porque foi antes mesmo de eu nascer, então eu não conhecia esse caso. Eu vou dar uma pesquisada depois sobre esse caso, porque eu fiquei bem, assim, chocada realmente quando eu li sobre isso. Eu fiquei bem assustada. Eu vou dar uma lida pesquisada sobre esse caso. A situação do governo ficou, do primeiro turno, né, ficou 46,64% para o atual governador, contra 26,79% para o Cunha. Então vamos lá, né? Vamos lá em ver aqui para Alagoas, a energia do pessoal de Alagoas. Tá tranquilo, eu vejo que Alagoas tá mais tranquilo, tá menos acirrado, menos polarizado aí do que estão em outros estados, né? A energia aqui do Paulo Dantas, do MDB. Opa, já tá caindo coisa. Nossa, mas que energia boa, hein? Que energia boa do Paulo, hein, gente? Que é isso? Que é isso, Brasil? Vamos lá. E o do Rodrigo Cunha. Bom, pelas cartas, quem entende minimamente de carta aí já viu que o negócio para Rodrigo não tá muito favorável, né? Vamos lá. Em relação aqui a essas eleições em Alagoas, tá muito claro que quem leva as eleições vai ser o Paulo, né? O Paulo ele vai levar as eleições e eu diria aí com mais de 60% dos votos. Foi o primeiro até agora que eu vi levando aí com mais de 60%, tá? Então eu diria que ele leva com mais de 60%, tudo certinho. Ele tá muito bem aspectado, a energia dele tá muito favorável aqui para esse segundo turno. Ele tá com energia de proteção angelical, né? Ele tá com energia de proteção dos anjos. Então é como se realmente tivesse no caminho dele, é como se realmente tivesse no destino dele a política, assumir cargos. Então, gente, não se espantem se daqui a um tempo a gente vê esse cara aqui. Eu nem conheço ele, nunca não vi nem foto dele, mas assim, não se espantem se a gente vê esse cara aqui daqui a uns anos tentando presidência, viu? Não se espantem se a gente vê ele tentando presidência, porque ele vai sentir confiança suficiente para isso. Se ele chega na presidência ou não, aí já é outra história, mas que ele pode tentar ser candidato à presidência, ele vai tentar. O que a gente tem aqui ainda mais sobre esse assunto, né? É uma coisa que eu achei interessante, tá tão no caminho dele que ele não foi eleito governador pelas tradições, pelas vias normais. Foi uma assembleia, uma votação indireta, e agora ele pode ser reeleito. Então, olha só que movimentação, né? Então, se isso não é coisas espirituais, eu realmente não sei explicar o que é, não, né? Vai ter gente que vai dizer assim, isso é jogada política. Pode ser. Mas que tá no caminho dele de vida, viver isso aqui, tá, com certeza. Em relação aqui ao opositor dele, o Rodrigo Cunha, ele tá bem decepcionado. Eu percebo ele bem desapontado com o tamanho da votação dele. Ele achou que ele teria mais votação, ele achou que ele teria pelo menos 30% dos votos. Ele teve 26,8%, se eu não me engano. E aí ele ficou bem decepcionado. Ele achou que ele teria ido melhor. Então ele sentiu que ele nadou e morreu na praia, né? Esse é o sentimento dele. Ele está pensando agora sobre outras saídas políticas, ele está pensando sobre outras articulações políticas, né? Como é que vai ser os próximos, o futuro dele na política, os próximos anos, como é que vai ser
aí essa vida dele na política, né? E ele tá bem desacreditado agora da política, pelo que deu pra perceber. Ele ficou um pouquinho desanimado, mas ele não desiste não, tá? Ele não desiste não, ele vai tentar novamente em outros momentos, vai insistir. Pelo que eu vejo, ele vai insistir com certeza, ele não vai desistir, tá bom? Então é isso para vocês aí de Alagoas. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido essa leitura e independente de quem assumir aí o estado de vocês, que vocês tenham a melhor pessoa possível para representar vocês, que são um povo tão maravilhoso, tá bom? Então é isso, um grande beijo para vocês de Alagoas, fiquem com Deus e até a próxima. E pra gente finalizar finalmente, né, o 12º estado aqui da nossa lista, Sergipe, aqui bem pertinho de mim, né, Sergipe tá entre Rogério Carvalho do PT e Fábio Mitidieri, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui, gente, Mitidieri, alguma coisa nesse sentido, perdão que eu não sei realmente falar o nome dele, mas Fábio Mitidieri, eu vou falar assim, né, Fábio Mitidieri, Vamos falar um pouquinho sobre eles. Rogério, né, ele tem 54 anos e é formado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, especializado em gestão hospitalar, residência médica e em medicina preventiva e social. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva, foi secretário da Saúde de Aracaju entre 2001 a 2006. Foi eleito deputado estadual em 2006 e assumiu a Secretaria de Saúde do Estado até 2010, quando se tornou deputado federal. Tornou-se senador em 2018 e tenta pela primeira vez o governo do estado. Ele obteve no primeiro turno 44,7% dos votos. Seu oponente é Fábio Mitidieri, de 45 anos, formado em administração, atuou em empresas de convênios médicos da sua família, que mais tarde foi vendida para a Apivida. Foi vereador e assumiu a Secretaria de Esporte da capital. Foi também secretário do Trabalho de Sergipe. Atualmente é deputado federal e tenta a candidatura ao governo do estado. Obteve no primeiro turno 38,91% dos votos. Então vamos lá aqui falar um pouquinho a respeito desse segundo turno aí em Sergipe. Opa! O negócio aqui tá bom, viu? Tenho clientes maravilhosos aí que moram em Aracaju, então inclusive um beijo para todos os meus clientes de Sergipe, em especial para os meus clientes queridos de Aracaju. Um cheiro enorme para vocês. Vamos lá. Energia do povo de Sergipe para esse segundo turno. Olha, estão bem esperançosos, né? Eu vejo que vocês estão bem esperançosos, mas tá muito acirrado, né? O carro também fala de acirramento. Então tá bem acirrado aí. Parece que dividiu vocês em dois, né? Parece que dividiu. Um lado é um lado é PT, o outro lado é PSD. Vamos lá. Rogério Carvalho do PT contra o Fábio Mitidieri. Certo, vou tirar mais uma carta aqui de confirmação. Já tá claro, né, gente, quem é que vai levar aqui esse segundo turno? Bom, vamos lá. Quem leva aí o segundo turno em Sergipe, com certeza vai ser o Rogério Carvalho, tá? Vai ser bem apertado, bem acirrado. Inclusive, a carta da torre aqui, ela se refere a uma decepção muito grande que o Fábio vai sofrer por conta, né, de não ter conseguido conquistar a eleição. Então, ele tá muito confiante, porque é como se o Fábio ele tivesse muito confiante da seguinte forma: eu sei que eu não ganho no primeiro turno, mas se eu for para o segundo turno, eu ganho. É isso que tá passando pela cabeça dele. Mas aqui traz a informação, traz a mensagem de que quem vai levar aí o segundo turno é o Rogério, né? O Rogério Carvalho do PT. E ele leva de forma acirrada. Então não vai ser folgando, não. Vai ser algo do tipo 52%. Vai ser bem apertadinho. Vai ser algo bem, assim, divididinho. E
ele vai ser... Sabe aquela coisa do por um triz? Inclusive, é uma coisa que ele vai ficar meio sentido, né? Porque o próprio Rogério vai ficar pensando assim, nossa, foi por pouco, quase que eu não passava, né? Quase que eu não me elegia. Então, vai ser algo que vai ficar passando pela cabeça dele. Então, ele vai tentar fazer um excelente aí governo nos 4 primeiros anos, para ele conseguir realmente ter uma melhor aceitação popular, ter ainda mais crédito com a população de Sergipe, né, com a população sergipana. Então, na realidade aqui, ele vai conquistar, mas ele não vai estar tão feliz, tão maravilhado de ter conquistado, não. Ele vai estar meio preocupado porque ele não teve folga. Ele não tem certeza até agora se ele vai levar ou não. Entende? É como se ele tivesse preocupado de poder ter uma reviravolta. Mas não vai ter essa reviravolta. Ele vai levar. Não vai ser de uma forma tão folgada, eu vejo que vai ser com aperto, né? Mas ele vai levar, sim, aí esse governo do estado. Diria, para quem tiver aí perto realmente aí do Fábio, né, que console ele, porque ele vai estar bem desolado aí, vai passar um tempinho até recluso, pelo que dá para perceber. O Eremita, ele confirma isso, mas depois ele vem com força, tá? Ele vai tentar novamente, ou ele vai tentar a prefeitura daqui a 2 anos, né? De Aracaju, talvez. Ou ele vai tentar novamente daqui a 4 anos se eleger. Ele não vai desistir, ele vai continuar firme, vai continuar forte e não vai querer desistir. É como se ele sentisse que ele ainda vai conquistar algum cargo importante, bastante importante aí dentro da política, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês aí de Sergipe tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido a mensagem aqui desse vídeo. Espero que, independente de quem assume o estado de vocês, que seja a melhor opção para o estado, que seja a melhor opção para trazer aquilo que vocês precisam, tá bom? Então é isso. Um grande, grande cheiro aí para vocês de Sergipe. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, pessoal, agora vamos falar especificamente, né, a respeito aí da presidência, né? Vamos falar especificamente da questão da presidência da República. Vai ser um pouco diferente, né, dos estados, né, de como eu fiz a parte dos estados, porque eu acho que essa parte aqui ela é um pouco mais complexa, né? Eu acho que essa parte aqui ela merece um pouco de mais atenção e mais cuidado. Então, eu fiz um pequeno resumo da biografia dos 2 candidatos, né? Fiz um pequeno resumo dessa biografia deles e a gente vai começar pelo presidente atual, o Jair Bolsonaro, tá bom? Então, vamos lá. Jair Bolsonaro é do atual Partido Liberal, né? Do PL. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro, nascido no dia 21 de março de 1955, é um militar reformado e político brasileiro. Ele começou sua carreira militar na Academia Militar das Agulhas Negras, onde terminou seus estudos em 1977. Ele é graduado em Educação Física e é mestre em paraquedismo. Bolsonaro se tornou capitão do Exército, mas em sua vida militar acumulou muitas polêmicas, como em setembro de 86, né, fez duras críticas aos salários dos militares durante sua entrevista à revista Veja, e por conta dessa infração ele foi preso durante 15 dias. Pouco menos de um ano depois, ele foi acusado por uma reportagem de ser autor de um plano que exploraria quartéis do Rio de Janeiro. Esse plano tinha o nome de Beco Sem Saída e tinha como objetivo afetar um ministro do Exército e protestar contra os baixos salários. Bolsonaro e Fábio Passos, né, outro apontado como autor do plano, alegaram inocência, mas o Exército decidiu expulsá-los. Porém, o caso foi levado ao Superior Tribunal Militar, que concluiu que as provas eram insuficientes e, portanto, ambos não foram afastados. Tempos depois, a Polícia Federal realmente concluiu que o plano havia sido esquematizado por eles. Com a grande projeção em seu nome, né, ele iniciou sua carreira política se elegendo vereador, e por isso ele ficou ali na reserva do Exército, né? Mas ele ficou pouco tempo no cargo, visto que logo em seguida ele foi eleito deputado federal e fez parte de alguns acontecimentos marcantes da história, como ser a favor do impeachment de Collor, né? Ainda na década de 90, ele defendeu a informatização do voto, ou seja, ele defendeu a criação das urnas eletrônicas, né, que está vigente até hoje, e que é conhecido como um dos meios de votação mais seguros do mundo. Bolsonaro passou mais de 20 anos no cargo de deputado federal e apresentou ao todo 171 projetos na Câmara, porém apenas 2 foram aprovados. Ele permaneceu no cargo até se tornar presidente da República em 2018, com mais de 55% dos votos no segundo turno contra Fernando Haddad, cargo ao qual ocupa até o momento, né, e está tentando a reeleição. O governo, né, o mandato do presidente Jair Bolsonaro teve várias polêmicas, né?
incluindo principalmente as questões da Covid-19, né, das questões da pandemia, né, onde a gente teve muitos atravessamentos por conta de falas infelizes, por conta de posicionamentos que não foram favoráveis, e isso criou muitas polêmicas em torno do nome dele e fez com que muitas pessoas ficassem a favor e muitas pessoas contra ele. Então criou uma polarização muito forte. Se em 2018 a gente já tinha essa polarização, eu acredito que em 2022 essa polarização esteja muito mais intensa, muito mais ferrenha, né? Então a gente tem uma polarização no Brasil hoje muito mais intensa por conta justamente desses posicionamentos, dessas questões que foram colocadas, né? Então, a gente sabe que a gente tem questões, né, de pessoas que estão contra e pessoas que estão a favor, e o nosso país ele está realmente polarizado, que eu particularmente acho uma tristeza. Eu acho que a gente deveria ser mais unidos uns com os outros, independente de partido político, independente de voto, mas as pessoas não conseguem ter união. As pessoas precisam escolher um lado, as pessoas precisam dessa coisa de polarização, né? Infelizmente eu não consigo entender isso, mas enfim, vamos lá, né? E essa trajetória do presidente Jair Bolsonaro, marcada por muitas polêmicas, né? Com muitos apoiadores e muitos adversários. Então vamos lá ver sobre ele especificamente, vamos ver um pouquinho da energia dele, o que é que está acontecendo na energia do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está acontecendo aqui na energia do presidente? Energia do Jair Bolsonaro. Bom, gente, vamos lá. Em relação aqui à energia do Bolsonaro, o que é que a gente tem? O Bolsonaro, ele tá com a energia de muito cansaço, né? Ele tá muito cansado porque eu percebo que ele tá com essa sensação de, tipo, de tá muito lutando, tá lutando, sabe? E ele realmente está tentando, ele tá lutando, tentando para se reeleger, tô mencionando a isso, tá? Tentando se reeleger, realmente tá tentando, fazendo todas as formas possíveis. Se a gente prestar atenção, ele está se esforçando bastante até para mudar o próprio comportamento. Se a gente presta atenção nas campanhas políticas, por exemplo, né, nas campanhas da televisão, na propaganda da televisão, a gente vai ver que ele tá com a fala mais mansa, ele tá com a postura mais mansa frente ao que a gente observava nele em 2018, né? Frente ao que a gente via ele fazendo em 2018 e ao longo desses últimos 4 anos. Então a gente percebeu que houveram aí, estão havendo tentativas de angariar novos votos realmente frente à mudança de postura, né? Tem até, ele tanto reconhece que ele teve erros em relação a posicionamentos, falas e questões nesse sentido, que em uma das propagandas eleitorais dele, ele fala, né? Se o que eu falei te feriu, te machucou em algum momento, te peço perdão, né? Se isso que eu falei impede você de fazer a escolha certa, algo nesse sentido, né? Peço perdão. Então ele tá tentando aí mostrar para a população de alguma forma que ele mudou. Tô botando aqui as aspas porque a gente não sabe se é realidade ou não, né? Eu tô mostrando aqui o que a energia dele tá falando. E o que a energia dele fala é que ele realmente tá se esforçando, né? E que ele realmente se esforça no sentido não de mudar, tá? Mas de parecer, né? De tentar angariar novos votos. Então, o que ele precisar fazer para isso, ele fará. Essa é a ideia, né? O que ele precisar fazer para angariar novos votos, o que ele precisar fazer para conseguir esses novos votos, ele vai fazer, isso sem dúvidas. Ele tá com bastante medo de não conseguir se reeleger, porque ele sabe que porque assim, qualquer outra pessoa que fosse contra ele sabe que ele seria reeleito. Só que estando contra o Lula, isso traz para ele uma sensação de medo, porque ele sabe que a única pessoa que pode derrubar ele é o Lula. Não existe no Brasil uma outra pessoa que poderia derrubar o Bolsonaro senão o Lula. Não existe, a gente sabe disso. Então ele tem essa consciência e ele tá um pouco amedrontado, tanto que ele tá tentando fazer todas as manobras políticas para angariar novos votos, até de pessoas que são antagônicas a ele, até de pessoas que não são a favor dele, né?
Então, ele tenta se favorecer do antipetismo, ele se favorece do antilulismo, né? E ele se favorece dessas pessoas que são indecisas, né? Dessas pessoas que são em cima do muro. É isso que ele tenta se favorecer. Então, ele tenta essa jogada, ele tenta tudo isso, mas ele vem com essa energia aqui do imperador muito forte, que é aquela energia da pessoa que comanda, da pessoa que é clássico de uma pessoa militar ter essa energia do imperador, né? Uma pessoa militar, o capitão, etc. É bem clássico ter essa energia do imperador, né? Eu não gosto de colocar aqui a palavra ditador, porque realmente não encaixa nesse contexto aqui, mas aqui realmente é o imperador, aquela pessoa que impera, aquela pessoa que capitania, aquela pessoa que faz tentar valer a sua vontade, né? E aí mostra muito forte ele tentando controlar a situação eleitoral, mas isso parece que escorre das mãos dele. Isso parece que tá saindo do controle dele, tá indo muito para fora, ele não tá conseguindo ver muitas saídas aí. Contudo, ele vê um fundo de esperança em relação ao seguinte: ele viu que em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, muitos senadores, deputados, enfim, foram eleitos e foram do PL, foram da direita, na verdade, né? Muita gente foi da direita. E aí, essa questão de ser da direita, isso está fazendo com que ele perceba que o apelo para que ele seja reeleito é muito grande nessas regiões. E que, na verdade, ele só perde no Nordeste do país. Então, a sensação que ele tem é que ele ainda tem um fundo de esperança. Sabe aquela pessoa que está desesperada, mas tem um fundo de esperança? Essa é a energia do Bolsonaro, né? Ele está desesperado, tem um desespero, tem uma sensação de tipo assim, preciso me agarrar em alguma coisa, e esse preciso me agarrar em alguma coisa é justamente a questão dele estar observando os resultados, né? E principalmente ele quer observar no segundo turno, no primeiro turno, ele quis observar no primeiro turno os resultados dos senadores, governadores eleitos, etc., né? E ver também quem iria ficar na frente para o segundo turno, se era direita, se era esquerda. Então ele queria observar isso, tá? Então, assim, ele tá com a sensação de desespero, sim, mas aquela fundinho de esperança, do tipo, eu tenho chances de ganhar. Essa é a sensação do Bolsonaro, essa é a energia que o Bolsonaro traz. Mas ele tá bem emotivo, tá? Pelo que dá pra perceber, ele tá bem emotivo ultimamente. E, inclusive, eu diria para tomarem cuidado aí um pouco com a saúde dele. A carta da morte aqui, ela não me traz um bom aspecto, porque ela tá em cima da carta do imperador. Então, ela não me dá um bom aspecto aqui, tá? Então, toma um pouco de cuidado aí com a saúde dele, né? É bom quem gosta dele ficar atento, vigilante, porque realmente a saúde dele pode estar um pouquinho aí comprometida por causa de estresse, tá? Estresse emocional muito à flor da pele, né? Aquela coisa do emocional, o coração dele pode estar um pouquinho aí agitado, né? Enfim, coração, né? As de copas um pouquinho agitado. Enfim, agora a gente vai dar uma olhada na questão do ex-presidente Lula. E aí, por fim, a gente vê a batalha final, né, em relação a quem vai levar essa eleição. Então, vamos lá. Deixa só eu embaralhar aqui novamente. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da trajetória do ex-presidente Lula, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nasceu em Pernambuco no dia 27 de outubro de 1945. Em dezembro de 52, ele se mudou com sua mãe e irmãos para São Paulo, né, em busca de condições melhores de vida. Na sua adolescência, ele teve vários empregos, os quais a gente chama normalmente, né, de bicos, para ajudar sua família. E aos 14 anos, ele ingressou no Senai para fazer um curso de torneiro mecânico. Em 1964, ele teve um acidente de trabalho e teve o dedo mínimo cortado, né? Todo mundo sabe que é um dos símbolos grandes dele, a falta do dedinho mínimo, né? Quando ele se apresenta sem o dedo mínimo. Em 1975, ele se tornou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e se tornou uma liderança importante na classe operária, né? E depois de 10 anos sem greves, ele comandou uma greve que paralisou 180 mil operários no ABC Paulista. Em 1975, começaram a surgir muitos partidos políticos no Brasil e, portanto, Lula decidiu fundar o Partido dos Trabalhadores, né? O PT, o que a gente conhece hoje como PT. O PT foi formado por sindicalistas, trabalhadores, operários, intelectuais e muitos artistas. Em 1980, uma outra greve no ABC Paulista, só que dessa vez paralisou 330 mil operários durante mais de um mês, exatamente aí 41 dias. Depois de uma intervenção federal, Lula foi preso pela ditadura militar, passou mais de um mês preso.
Em 1982, ele tentou se eleger governador de São Paulo, mas não conseguiu. Foi um importante nome das diretas já, pela luta à democracia, e em 86 foi eleito deputado federal. Na primeira eleição direta para o cargo de presidente, Lula já estava presente, porém só veio conseguir a presidência em 2002 na quarta tentativa. Os dois governos do ex-presidente Lula foram marcados por grandes avanços, enormes avanços, mas também por grandes escândalos de corrupção. O nome de Lula entrou para a história por ter realizado feitos enormes e por ter uma política que priorizava o povo mais pobre, porém, em contrapartida, ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi através da Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele permaneceu preso durante 580 dias e foi solto em 2019 quando o STF, o Supremo Tribunal, reviu e anulou os processos, considerando que houve parcialidade nos julgamentos. Agora, ele disputa a presidência, sendo o nome mais forte para impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho a respeito da energia atual do governo Lula. Do governo não, Do presidente Lula. Energia atual do presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, vamos lá. Gente, o Lula ele tá bem esperançoso que ele vai ganhar as eleições, tá? Ele tá realmente bem esperançoso, ele tá sentindo que ele vai ganhar as eleições. Ele tá fazendo de tudo também para ganhar, assim como o Bolsonaro, tá usando todos os artifícios e estratégias para conseguir a reeleição. O Lula também, Isso é questão política, gente. Todos os candidatos sempre vão tentar o seu máximo, independente de que forma, para conseguir se eleger. E o Lula não é diferente, Então ele tá tentando todos os artifícios, ele tá tentando de todas as formas também conseguir chegar à presidência. Então ele tenta alianças políticas, Ele tenta aproximações, tudo isso ele vai tentar para conseguir aí se eleger. Por exemplo, um grande exemplo dessas alianças políticas é o próprio vice dele, o Alckmin, que já foi muito contra Lula, já foi muito contra o presidente e hoje está na chapa dele como uma forte aliança, como uma forte potência, porque a gente sabe que o Alckmin sempre foi muito forte em muitas regiões do país, então ele está tentando aí essas uniões para saber, para conseguir realmente ficar firme. Inclusive, o Lula até citou Paulo Freire, me perdoem se não tiver certa citação, mas ele citou Paulo Freire recentemente dizendo que é preciso juntar os adversários para derrotar os inimigos, Então ele citou isso, Não foi em relação ao Alckmin, a Alckmin e ao Bolsonaro, foi em outra situação, foi em outra coisa, mas eu tô utilizando a mesma frase para ilustrar o que eu tô querendo dizer aqui, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. E aí o Lula tá muito confiante, Ele sente que ainda tem alguns calcanhares de Aquiles, ele sente que ainda a questão da Lava Jato, ainda a questão da corrupção é o grande calcanhar de Aquiles dele, principalmente, julgamento, a carta do julgamento, ele odeia o fato de ter sido julgado, ele odeia o fato de ter sido condenado, isso pra ele é um calcanhar de Aquiles muito grande, faz com que ele se sinta realmente mal, isso é uma coisa que deixa ele pra baixo, é uma coisa que deixa ele mal, é essa coisa da Lava Jato. Aqui a gente não tá dizendo se ele é inocente ou se ele é culpado, tá, gente? A gente tá aqui dizendo o que ele sente e qual a energia dele sobre isso. Não está em pauta aqui se ele é condenado, se ele não é, se ele é inocente, se não é. Não está em pauta isso aqui. Estamos conversando sobre o que está acontecendo na energia dele. De fato, ele não gosta de ter sido acusado, da forma como aconteceu, do jeito que aconteceu, Ele não gosta da forma como foi realizada essa questão. E isso para ele é um grande peso nas costas, é um grande peso realmente. Ele se sente muito injustiçado. Essa é a grande verdade. Ele se sente muito injustiçado com tudo isso que aconteceu. Mas é como se ele tivesse colocado isso no bolso por enquanto. Ele colocou isso no bolso, e focou no que realmente importava para ele, que é retomar a presidência. Focou no que realmente é importante.
Se a gente prestar atenção, ele adotou várias estratégias. Uma estratégia muito clara que ele adotou, que a gente percebeu, foi a questão de tirar, de parar de aparecer tanto de vermelho. Se vocês prestarem atenção, o Lula, uns anos atrás, ele aparecia sempre de vermelho, associando ao PT, né? E agora, se vocês prestarem atenção, ele tá pouco aparecendo de vermelho. É raras as vezes que ele aparece de vermelho. E isso tem a ver com estratégias políticas, estratégias de marketing, estratégias para desassociar um pouco a questão da corrupção, a questão de todo o escândalo que houve, né? Mostrar uma nova faceta, né? Aquela sensação da mudança. Isso é muito presente na jogada e é muito importante, trouxe importância aqui para ele se sentir melhor também. Não foi só a estratégia, ele próprio se sentir melhor, né? Desassociando um pouco o vermelho aí da vida dele, ele próprio se sentindo melhor sem essa presença tão forte dessa cor. Parece besteira, mas não é. E aí, outros detalhes aqui mostram, né, que ele tá bem, assim, em muitos aspectos, ele tá se sentindo equilibrado emocionalmente, ele tá se sentindo tranquilo, ele tá bem tranquilo, para falar a verdade. Mas ele tá ansioso pro resultado. Ele tá tranquilo, eu vejo ele, assim, com muita confiança, muita certeza que vai ganhar, muita confiança mesmo, autoconfiança é a palavra. Então ele tá muito confiante, tá muito certo que vai ganhar, né? E não tá com medo do resultado. Eu vejo ele sem medo do resultado. E ele muito assim, se tem uma coisa que ele sente que pode atrapalhar, né? Não agora, mas quando for eleito, se for eleito, né? Ele sente que o que pode atrapalhar foi justamente a questão dos resultados do primeiro turno para senador, etc., que foi muito da direita. Então ele sente que isso pode atrapalhá-lo. Ele sente que o fato de ter, por exemplo, se ele for eleito e ele ser de esquerda, o fato de ter muita gente de direita nas câmaras, etc., como deputado, tudo mais, senador, isso vai atrapalhar ele. Então é isso que ele tá um pouco encucado, mas que ele vai tentar ir de todas as formas ser presidente para ajudar, para realmente aí organizar a casa. Esse é o pensamento dele, né? Esse é o pensamento dele de organizar a situação. Enfim. Vamos agora falar realmente sobre esse embate aí final. Vamos agora falar sobre quem vai ganhar finalmente essa presidência, né? Que rufem os tambores, vamos dizer assim. Vamos lá. Quem vai ganhar a presidência, quem vai se eleger presidente da República no dia 30 de outubro de 2022? Quem é que vai se eleger presidente da República? Energia do Jair Bolsonaro e energia do Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro e Lula. Certo. Vou colocar pra cá, tá, gente? Pra eu conseguir botar o do Lula aqui pra gente comparar, tá? Espero que esteja dando pra ver aí na câmera. Interessante isso aqui, hein? Nossa, interessantíssimo, gente. Nossa, interessantíssimo. Eu achei assim surpreendente como as cartas colocaram aqui a situação. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se vocês vão entender a análise aqui para eu poder explicar para vocês. Eu tirei essas cartas de fundo para entender o processo, como é que vai ser a questão eleitoral, como é que a gente pode esperar aí o dia 30 de outubro, quando começar a apuração, etc. Isso aí, o que a gente vai ver inicialmente. Logo em seguida, essa carta do meio é a carta do resultado, tá? E aí, o que a gente vai ter desse resultado? Vamos começar aqui com o Bolsonaro, tá? Para dar sequência. O Bolsonaro, ele vai começar vencendo, tá? Ele vai começar aí nos estados, os primeiros estados a serem apurados, ele vai começar vencendo. Vocês vão verem que a esperança do Bolsonaro vai crescer,
porque ele vai sair na frente em muitos estados. Então, vocês vão verem que em muitas regiões do país, sul, sudeste, centro, ele vai sair na frente, né? Ele vai ter uma despontada, porque vão ser as primeiras urnas a serem apuradas. Eu acho que ele vai liderar, inclusive, a apuração até, sei lá, mais da metade das urnas apuradas, quase 60% ele vai liderar, só que vai haver aí uma reviravolta, tá? Vai haver uma reviravolta, porque é quando entra o Nordeste, né? Quando entra o Nordeste e um certo pedaço ali do Norte ainda, quando entra essas regiões, o Lula vai com força, vai com mais presença, principalmente o Nordeste. Então ele vem com mais força, ele vem com mais presença. E aí é na hora que revira a situação. Inclusive, se vocês prestarem atenção, faz tanto sentido essa lógica que a primeira carta da energia do Lula, né, em relação à apuração é o 3 de espadas, que é uma energia de mágoa. Então, ele sentindo do tipo assim, quando ele vê que a apuração tá avançando e ele não tá subindo, que ele tá em segundo lugar, vai partir o coração dele, ele vai sentir, pronto, me lasquei, né, pronto. Não vou conseguir a eleição. Mas depois, ó, o mago, então ele ressurge, ele vem ressurgindo, e aí, ó, vai ter um momento, vocês vão lembrar de mim quando acontecer isso, vai ter um momento que eles vão estar empatados, gente. Vai ter um momento que eles vão estar muito empatados, assim, acirradíssimo, que eles vão passar mais de meia hora empatados aí na apuração e não vai sair do lugar. Vai ter um momento que isso vai acontecer. E é nesse momento onde o Bolsonaro começa a ficar preocupado, porque se ele estava liderando e de repente ele se equilibra com o Lula, então aí é que ele começa a ficar preocupado. E aí vem a reviravolta, né? Olha a carta seguinte do Bolsonaro. É esse aqui, não? 5 de copas, que é uma energia que fala de uma decepção. E aí ele ressurge, ó. O Luiz Inácio ressurge, ó. Rainha de espadas. Então ele ressurge. A carta da morte aqui, quando eu peguei, eu pensei, então ele não vai se eleger. Mas veio carta da morte, 9 de espadas com o sol como resultado. Ou seja, ele vem como o cavaleiro da morte. Então no final da apuração ele desponta na frente. E ele corta realmente o Bolsonaro da eleição, tanto que a gente vê aqui, ó, o 8 de espadas, quando tem a carta da morte aqui, ele corta esse 8 de espadas, e aí a gente vem com a conclusão, né, no 10 de ouros, e a conclusão de fato, o resultado como 7 de ouros. Então, realmente, ele não consegue, mas é muito por pouco. Se eu fosse chutar, que aqui realmente vai ser chute, se eu fosse chutar uma porcentagem, gente, eu diria que o Lula ele vai ganhar com em torno de 54% dos votos, tá? 54% no máximo. Eu não vejo mais do que isso. 54% no máximo. Eu não vejo mais do que isso. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas eu tô chutando aqui 54% porque eu vejo muito próximo. Eu vejo que esse 9 de espadas aqui é um 9 de espadas daquele alívio, sabe? É um 9 de espadas do tipo assim, nossa, foi muito por quase, foi muito por pouco, né? Mas vocês vão lembrar de mim quando vocês verem esse resultado se acontecendo nas urnas do dia 30. Vai ter um momento que o Bolsonaro vai passar a maior parte do tempo, vai passar umas 2 horas na frente, 2 horas e meia, pode ter certeza. Vai passar um tempão na frente. E com porcentagem alta, viu? De repente começa a equilibrar e vai passar uma meia hora ali equilibrada e aquela coisa acirrada e um passando na frente do outro, vai ficar trocando assim. De repente o Lula passa na frente e não sai mais da frente. Então é assim que a gente finaliza esse vídeo de hoje, cravando que Lula vai ser novamente presidente do nosso país, tá? A partir do dia 1 de janeiro de 2023. Provavelmente aí o Bolsonaro vai passar a faixa da presidência para outro presidente, para aquele que ele teve tanto embate, para aquele que ele teve tanta desavença, né? Vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido essa leitura, que vocês tenham percebido que em nenhum momento eu fui parcial, né? E que eu tentei ser o mais clara e limpa aqui nessa leitura possível, tá bom? Um grande cheiro para vocês. Eu espero que as nossas eleições sejam de paz, de tranquilidade e de respeito à democracia. Um grande cheiro, fiquem com Deus e até a próxima.